Às vezes a pessoa nem sabe o que ela quer. O que você quer? Ah, não sei. O que te faz feliz? Não sei. A pessoa não sabe nem o que ela quer, onde que ela quer chegar. E isso é quase impossível você conseguir sustentar uma atividade no longo prazo se você não tiver um motivo claro. Não é um negócio de encontrar o meu Deus, eu vou ser o cara, não sei o quê. Cara, vive simples, tenha prazeres simples, não se deixa correr atrás do seu rabo. Coma bem, tenha uma rede de apoio próximo e não tente reinventar a roda, cara. Que por trás dos níveis de dopamina mais baixos e de problemas psicológicos está a questão da vida ser muito fácil hoje para grande parte das pessoas? Porque a gente pensa, né, compara com, sei lá, não precisa nem voltar milhares de anos atrás. Volta 200 anos atrás. Você não tinha água encanada. Você, dependendo de onde morasse, não tinha luz, você não tinha coleta de esgoto, aqui pelo menos já tem. Então hoje, você gira a torneira com a água potável, você vai no mercado, tem a comida lá a um preço relativamente barato, sobretudo comparado com o passado. Então as grandes motivações do ser humano ao longo da história, me manter hidratado, alimentado, seguro, tudo isso está muito mais fácil hoje em dia. Será que as pessoas não perdem um pouco do motivo por trás das ações que elas querem ter e isso acarreta em níveis mais baixos de hormônio? É possível, porque se para fazer essa comparação, a recompensa, o motivo, atualmente é comum ele ficar mais longe. Antigamente, para você se alimentar, você saía para caçar, saía para colher, é uma tarefa relativamente simples, né? Agora, para você conseguir se alimentar, você tem que trabalhar. Para você trabalhar, você tem que se formar. Então, a gente adicionou uma série de camadas. Viver atualmente é mais complicado, é mais complexo. E a gente se perde no meio do caminho. Tem uma regra geral dessa tal dopamina que é a seguinte: quanto mais longe a recompensa tá, menor é a tendência de você liberar a tal dopamina. Quanto mais longe está o motivo, a recompensa, mais difícil é você se motivar para ir buscá-la. Seu cérebro meio que não gosta de perder tempo, de gastar tempo, está muito longe. Então, isso impacta tudo, Bruno e Malu, tudo. A capacidade da pessoa de prestar atenção, a vontade dela de sair da cama para fazer as coisas, a vontade de ir para o lugar, estudar, trabalhar. Se a pessoa não tiver claro o motivo, ir à academia, essa história de formar hábitos, de ter disciplina, isso aí é fundamental. É quase impossível você conseguir sustentar uma atividade no longo prazo. A minha opinião ela é um pouco controversa, mas algumas pessoas acho que inclusive começaram a me seguir por conta disso. Eu acho que a gente foi esmagado pelo nosso próprio crescimento. Eu ia dizer que eu discordo do Andrei, mas você já vai dizer. Não sei se não necessariamente eu discordo Isso dele. Não é discordar. Não discordo, acho que é junto, só uma outra visão. Complementar. É uma outra então visão. depois eu discordo de você. Né? Tá, vou guardar aqui. Já que ele não discorda, eu discordo. Ninguém aqui tá falando pra gente voltar a ser caçador-coletor, até porque naquela época, com 24 anos, você perdia os dentes por falta de vitamina e morria com 35 com alguma inflamação. Ninguém tá falando isso, pelo amor de Deus. O que a gente tá falando é que a gente passou um pouquinho do que seria usar as tecnologias atuais, por exemplo, de produção de alimentos, empacotamento de alimentos, água encanada, etc. Criação de telefones e aplicativos para pegar comida, eu acho que a gente passou um pouco do próprio peso da tecnologia e da modernidade acabou voltando contra nós de alguma forma e a gente está como consequência numa epidemia de um monte de problema que poderia ser evitado. Se você entrar hoje num postinho de saúde, a grande parte dos pacientes que estão ali em fila de espera, eles vão ter o que a gente chama de doenças crônicas não transmissíveis. Obesidade, sobrepeso, diabetes, dislipidemia. Obesidade, se você entra na OMS lá, você vai ver que diz assim, obesidade é uma doença multifatorial. Doenças metabólicas no geral. É totalmente evitável. A OMS tem isso no site deles. E a gente passou, cara. A gente hoje, o peso do nosso desenvolvimento tecnológico está esmagando nós mesmos e a gente está ferrando. Fizeram cagada no meio do tempo aí, ninguém percebeu, e aí a gente tem que, às vezes, vir no podcast para avisar o pessoal. Propósito de vida. E aí o pessoal fica nessa busca e aí não acha. Porque não é tão simples assim, sei lá, se existe realmente esse propósito de vida, se é preciso você se apegar a isso. E aí, no final das contas, ela esquece que o básico precisa ser feito e começa a achar outros problemas quando, na verdade, tem, né, uma vida que você precisa servir, fazer, ajudar o outro, fazer seus hábitos saudáveis ali, básicos, dormir bem, comer bem. Trabalhar, cara. Trabalhar. Falando de trabalho, cara, a gente foi selecionado para executar coisas. Você tem que trabalhar, velho. Não, porque o meu chefe, não sei o que. Cara,
Tem que trabalhar, cara. Trabalhar te dá autoeficácia, te dá função. Malu, não, eu concordo com você, né? Hoje a gente tem acesso a recursos com mais facilidade. Eu quis dizer a narrativa que as pessoas constroem, por exemplo, a história da faculdade, né? A pessoa, vou fazer isso, para fazer isso, e ela não tem um final. O propósito tem várias que elas estão camadas. buscando. E às vezes é mais fácil a pessoa focar no mais simples, né? Tô aqui com as pessoas, isso aqui me faz bem e tudo mais. Meu pai, o propósito de vida do meu pai era fazer a família dele prosperar, né? Criar os filhos dele, e ele se apegou a isso. Então não era um negócio macro, gigantesco. E para ele aquilo serviu, né? Ótimo, porque precisa maravilha. de motivação. Exato. A minha motivação hoje, o meu propósito também é fazer meu marido feliz. Daqui a pouco eu vou ter uma família. Eu quero, né, fazer os meus filhos crescerem bem, saudáveis e bem educados e tudo mais. E dar ajuda para minha família. Então eu tenho um propósito que no geral é simples, né? Me manter saudável, mas as pessoas estão em busca, eu acho que isso é muito da nossa geração agora, que se perderam um pouco de buscar esse propósito macro, que não precisa. Eu tenho uma aula no RD chamada Sociedade Emburrece a Concorrência. É o nome da aula. E lá eu deixo muito claro, eu falo, pessoal, a vida, pelo menos na minha análise, é você ter prazeres em coisas relativamente simples, adquirir conhecimento para você ter ferramenta e repertório para conseguir executar comportamentos e, principalmente, dentro disso tudo, você formular e conviver num ambiente com pessoas que estão de acordo com aquilo que você acha que é correto. Porque o ambiente modula o seu comportamento pra caramba. Então, você vive no meio de pessoas com uma mentalidade e você é arrastado para a média daquilo. Não é um negócio de encontrar o meu Deus, eu vou ser o cara, não sei o quê. Cara, vive simples, tenha prazeres simples, não se deixa correr atrás do seu rabo, não vira uma pessoa que com 60 anos tem que correr atrás porque nunca economizou dinheiro, nunca investiu dinheiro e tem que fazer plantão e tem que trabalhar um monte, não sei o quê, e custar uma vida que é muito cara. Tenha prazeres simples, tenha coisas acessíveis, viva de uma maneira relativamente saudável, durma, coma bem, tenha uma rede de apoio próximo e não tente reinventar a roda, cara. Eu acho engraçado como os youtubers lá de trás, que foram os caras que começaram a ganhar muito dinheiro com a internet, uma parte deles, vamos botar aí 10 anos atrás, tá ferrado hoje em questão de cabeça. Deprimiram, Os né? caras tiveram depressão, os caras tiveram uma série de distúrbios, ficaram mal. E esses caras ganharam muito dinheiro, eles ficaram ricos. Eles resolveram todo o primeiro degrau da pirâmide de Maslow. Então eles resolveram a vida e mesmo assim eles entraram nesse quadro. Por que será que isso acontece? As redes sociais estão tornando as pessoas hoje mais deprimidas e ansiosas do que no passado? É o que os estudos mostram. Tem vários mostrando que o uso, como eu comentei, o uso de rede social predispõe as pessoas a ter sintomas de depressão, pelo menos. Eu sei de pelo menos um estudo que mostra uma relação de causa e consequência. A pessoa usar e ter uma incidência maior de depressão. Agora, os motivos para isso podem ser inúmeros. Se é um produtor de conteúdo como nós... Olha eu me colocando no pacote aqui, né? Se é um produtor, você tem toda aquela questão de estresse. Se é uma pessoa que está fazendo uso passivo, você tem a questão de comparação. Pô, e nas redes sociais você tem muito isso. As pessoas mostram, é uma seleção, né? Elas mostram os sucessos, as coisas boas. Então as redes sociais, a gente não pode negar isso, elas criaram uma distorção de como as pessoas estão vendo o mundo ali, né? Ou até vendo a si próprias, né? Com filtros Ou o até tempo mesmo todo. vendo a si próprias, né? Ou como elas veem em relação às outras pessoas, né? Agora, essa questão do youtuber é uma questão interessante. Pô, a pessoa tem muito dinheiro, aquela questão, né? Por que a pessoa que tem muito dinheiro e fama, ela não tá feliz, ou tá mal, tá deprimida? Não só youtubers, no mercado financeiro eu conheço um pessoal que tem a vida toda resolvida e o cara é triste. Eu atendo muita gente que é não só com muito dinheiro, mas também com muita fama e que deprimiu. Muito comum chegar na minha clínica para eu atender, porque o pessoal acaba me conhecendo nos podcasts e vem me procurar. E o que a gente sabe hoje, tem uma pesquisadora chamada Nancy Adler, se não me engano ela é de Harvard. Ela fez uma série de trabalhos gigantescos sobre pessoas com... Na verdade, quando você vai estudar dinheiro e saúde mental, você não necessariamente olha para o dinheiro, você olha para uma coisa que chamam de status socioeconômico, que é basicamente um conjunto de coisas que o dinheiro pode te fornecer. O que a gente sabe hoje, status socioeconômico alto, você ter uma boa escola, você ter uma boa moradia, ter segurança, ter encanamento, etc. Isso é bom para a saúde mental, afinal de contas, se você viver num lugar perigoso, imprevisível, etc., violento, isso gera um estresse que pode predispor a algum quadro. Agora, o que a Adler mostrou é que se você se sente pobre, mesmo sendo rico, você pode ter os mesmos efeitos maléficos de ser pobre. Então, a comparação com o outro, se você tem 1 milhão no meio de pessoas com 100 milhões, você é rico. Teoricamente. Mas se você se sentir pobre,
por conta da comparação, você pode ter os mesmos efeitos fisiológicos e psicológicos de uma pessoa com baixo status E o socioeconômico. inverso é verdadeiro também. E o inverso, exatamente. Se você se tiver sentir rico, né? se você se sentir bem, se um bem-estar subjetivo alto, realizado, cara, você gera aquela sensação no seu corpo responde aquilo. E apoio social, mesma coisa, né? Apoio Você social. pode ter 1 milhão de seguidores e um monte de fã. Se você se sente sozinho, você vai ter um efeito... O seu cérebro está entendendo que você está sozinho. E muda a química do cérebro e é um estresse, né? É um estresse que se manter crônico, você pode cair num quadro desse de depressão. E aí, assim, agora tem muita coisa que é subjetiva, né? Por que a pessoa se sente sozinha tendo 1 milhão de fãs, sei lá? Depende muito como que ela vê a relação dela com outras pessoas, né? Pô, se eu precisar de ajuda, será que eu vou ter alguém para conversar de forma íntima? Às vezes a pessoa não tem, né? Apesar de ter um monte de fã. E tem isso, essa questão do propósito, ela... É uma faca de 2 gumes, né? Por um lado, as pessoas também não podem se perder procurando um grande propósito, porque às vezes você não vai ter um grande propósito a vida inteira, né? Às vezes o seu grande propósito deveria ser simplesmente alcançar o equilíbrio. Uma vida equilibrada, tendo tudo que é o básico que a gente já falou aqui. Como é que você tem uma rotina legal, pessoas próximas, queridas, você faz exercício físico com alguma regularidade, está funcionando bem? Pô, isso aí é a base da saúde, né? E às vezes a pessoa ela entra e essa questão do dinheiro, ela tem um ponto importante que é um dos maiores motivadores. Eu tenho um conhecido que sempre comenta assim, que o dinheiro é o maior elogio... Como é que é? Elogio mais É o sincero. elogio mais sincero. E faz muito sentido. Todas as pesquisas que estudam motivação, elas usam dinheiro. A pessoa às vezes entra num loop, né? Ela está fazendo alguma coisa que dá dinheiro, aquilo é recompensador, e ela sem perceber, ela funila a vida dela para aquilo ali. Todo o resto perde um pouco o valor, aí na hora que você alcança lá o valor que você queria, e agora? O que eu vou fazer agora da minha vida? E ela nem percebeu que ela não cultivou relação com outras pessoas, que ela não cultivou uma vida relativamente saudável, como a gente acabou de falar. E aí, bom, isso aí pode predispor a pessoa a entrar nesse quadro, né? Apesar de ser famosa e rica, ela não está bem, não está funcionando bem. O dinheiro, do ponto de vista de saúde mental, ele não prediz boa saúde mental. Agora, a forma que você lida com o dinheiro, sim. É claro que você ter dinheiro te dá uma certa caixa de ferramentas para você ter um bom médico, ter um bom acompanhamento, etc. Inclusive do ponto de vista orgânico. Né? Ter a possibilidade de dizer não, trabalhar menos, dormir melhor, sei lá, fazer um monte de coisa. Agora, não significa que você ter dinheiro, você vai ter saúde mental em dia. Isso nem de longe é verdade. Se a gente for pegar... É que era um objetivo mais subjetivo, assim. Tem um estudo do Daniel Kahneman, que ele ganhou um prêmio Nobel pela pesquisa dele em finanças comportamentais, onde ele queria encontrar até que quantia o dinheiro traria mais felicidade. E aí felicidade é subjetivo. Né? É legal O que é felicidade? Depende de uma pessoa para outra. Mas ele fez a pesquisa nos Estados Unidos e ele chegou à conclusão que $1 a mais era mais felicidade até, na época, um patamar de $75 mil. Depois ele via que a curva... Por ano. Depois ele via que a curva ela se estabilizava e cada dólar gerava só pequenos ganhos marginais decrescentes, cada vez menores até um ponto que não tinha mais ganho. E alguns falaram que a curva tenderia a se inverter até a partir de uma certa quantia, porque traz mais preocupação. Porque uma coisa é, você tem dinheiro, você pode morar num local melhor e ter menos preocupação com segurança. Mas depois de um certo patamar, por ter muito dinheiro, você passa a ter mais preocupação com segurança, por exemplo. Então eles falavam que poderia ser negativo no final das contas. Só que eu acho que no caso desse pessoal de internet que a gente citou, e eu citei isso porque eu me preocupo com a gente. Será que um dia a gente vai ser afetado por essa ferramenta que ajudou a moldar a nossa vida e levar para objetivos que a gente nem sabia que seriam possíveis? Esse pessoal tinha dinheiro, mas eu acho que é essa questão do comportamento de rede de ter que lidar com muita gente ao mesmo tempo. Porque eu vejo, de vez em quando, aqueles cancelamentos, linchamentos virtuais, e eu fico pensando em como isso era impossível no passado. Não tinha como você, no passado, ser odiado por 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Tipo o pessoal metendo pau em mim aqui no Exatamente, no não chat. dava, Mas não eu dava. tô tranquila, porque eu tenho a minha saúde mental. Você morava em dia, numa né, aldeia com 100 pessoas, então você ia ser odiado por umas 100 pessoas e acabar saindo de lá, porque tinha um risco físico nisso também. Agora não, na internet o risco físico é 0. Mas tem um risco mental de 5 mil pessoas estarem falando mal de você o dia inteiro, às vezes. Que pro E cérebro acontece, é né? praticamente a mesma coisa que o dano físico, né? Você ativa as mesmas áreas, é realmente muito dano social, né? Mas vocês dois têm muitos protetores. Vocês praticam, se é que é verdade o que vocês mostram no Instagram, Porra, né? a gente tá mostrando lá. Vocês têm uma rotina bonitinha, o horário que vocês acordam e dormem, Estudam a alimentação também. de vocês, a questão do exercício físico. Isso tudo protege contra possíveis estressores, apesar de que um cancelamento é como o Bruno falou, é um negócio assim, fora do natural, né? Realmente
é um isolamento social numa escala que nunca existiu antes, né? Eu não sei o que é isso e não quero nunca passar por isso. Quando aparece um hater, eu já fico mal. Quando aparece alguém me xinga, eu fico, putz, cara, me xinga, por que a pessoa me odeia? Imagina milhares. Então, e é uma coisa que eu imagino vocês, talvez, o Wesley também, agora que já tá grandão, você meio que aprende a lidar também, né? A gente aprende. Você, no início, deve ficar pior, é aquela história da zona de conforto. A gente tem a capacidade de aprender tudo, inclusive a lidar com as próprias emoções. Você tem um monte de gente te odiando, você, cara, o que tá rolando, bicho? Aí, com o tempo, você começa a amadurecer aquilo. Não, isso aqui não é o fim do mundo. Você passa uma vez, vê que tá vivo ainda. Passa outra vez, fala, não. Aí chega uma hora que fala assim, beleza, né? Se eu estivesse vendo no chat o pessoal me xingando aqui, eu acho que eu já